A 13 de maio de 1953, 18 açorianos chegavam ao porto de Halifax a bordo do Saturnia e davam início à chamada imigração oficial dos ilhéus para o Canadá. Agora, a Direção Regional das Comunidades dá o pontapé de saída num ano de comemorações dessas 7 décadas. Promoveu um encontro em São Miguel e outro na Ilha Terceira para sabermos como está essa imigração nas principais comunidades no Canadá, no Quebec e também no Ontário, saber todos os passos ou os principais passos que foram dados até agora, mas também as dificuldades. Eles que partem, novos e velhos, buscando a sorte noutras paragens. A música é de Manuel Freire. São mais os açorianos fora do arquipélago do que aqueles que residem nas 9 ilhas. O Canadá é um dos países com forte presença açoriana. Naquele último quartel do século XX, estima-se que poderão ter emigrado de Portugal para o Canadá quase 500 mil de portugueses. E sabe-se que cerca de 65% desses quase 500 mil portugueses são açorianos, provenientes de diferentes ilhas dos Açores. Hoje em dia, para terem uma ideia, os censos mais recentes de 2021 do governo canadiano apontam para a existência de 450 mil portugueses por todo o Canadá, correspondendo a cerca de 1,2% da população canadiana. Maioritariamente açorianos, como já vimos, e distribuídos de forma desigual. A maior parte, cerca de 300 mil portugueses e quase, portanto, açorianos, está concentrada na grande província do Ontário, principalmente na cidade de Toronto, na cidade de Brampton, na cidade de Mississauga, por exemplo. Como estão as comunidades açorianas no Canadá? Como têm mantido a cultura e tradições da terra natal? Na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra, deram-se respostas a estas e a outras questões num olhar pela perspectiva da comunicação social. Tem sido o associativismo, as diversas coletividades que os imigrantes fundaram no país de acolhimento a permitir que continuem vivas a cultura e tradições portuguesas e também açorianas. Contudo, tem-se registado o encerramento de alguns desses organismos. A dificuldade é que os que criaram as associações, muitos são daquele tipo e quer posse e mando. E isso complicou a vida aos jovens que queriam, portanto, assumir a responsabilidade, porque vinham com ideias novas, queriam portanto, consideravam que havia que modernizar as organizações, porque são pessoas já com outra formação e isso não foi possível. Então eles afastaram-se, mas eu, de certa maneira, não posso estar, enfim, eu não estou certo que isso seja a 100%, mas normalmente os jovens, há um período que eles abandonam a comunidade. Mas quando eles casam, têm filhos, depois eles regressam à comunidade, isto é, implicam-se, querem também que os filhos aprendam um pouco da região onde os avós vieram. Para contrariar o afastamento dos jovens açores-descendentes das raízes do arquipélago, Norberto Aguiar, imigrante ligado à comunicação social, defende o maior entrosamento com os Açores. A volta só se dá através dos intercâmbios. Portanto, se houver intercâmbios Açores e imigração, eu estou convencido que as pessoas vão continuar a vir aos Açores, enfim, tudo o que será açoriano eles vão considerar. Mas se eles ficarem lá afastados, se não houver esse intercâmbio, é evidente que quem não aparece, esquece. E por isso acho que o mais importante, não sei quem é que vai ter maior responsabilidade nisso, mas a verdade é que tem que haver intercâmbios a todos os níveis, desportivo, cultural, político, e as pessoas, o que eu ouço é que, mas isso custa dinheiro. Pois é, custa dinheiro, mas nada se faz sem dinheiro. Ou faz-se ou não se faz. Isso não se pode fazer, pelo menos que se diga, não é possível. E então, cada lado vai viver a sua vida diferentemente.
A mesma opinião tem Mátio Correia. Nasceu no Canadá, na província do Ontário, filho de imigrantes açorianos, é co-apresentador do programa televisivo Gente da Nossa e muito dinâmico na comunidade. Nós precisamos de um intercâmbio, seja escolar, seja através dos grupos folclóricos, dos grupos de danças carnavalescas, dos mordomias do Espírito Santo, dos líderes até políticos e não só, virem do associativismo, virem conhecer a realidade dos Açores de hoje, porque há muitos jovens que pensam que os Açores é só as vacas e titias, quando se evoluiu e depressa também, e que está muito aberto ao turismo. Os Açores estão na moda e precisamos divulgar isto às novas gerações e dizermos que estes açorianos de terceira, quarta geração até são também açorianos de primeira e que precisamos continuar este legado cultural, esse legado histórico para continuarem a terem a paixão que os seus avós e seus pais têm pelas suas origens. Norberto Aguiar é natural de São Miguel, mas está muito imigrado na província do Quebec, mas mantém-se ligado às origens. Sente que pelos Açores os imigrantes não são bem vistos. Eu gostava de lhe dizer que toda a gente diz que os imigrantes são pessoas evoluídas e que venceram na vida, mas não é verdade. Há muita crítica ainda em relação aos imigrantes, são vistos como pessoas que não conseguiram, digamos, vencer nos Açores e que são pessoas dos trabalhos de limpeza, dos jardins e, portanto, não são muito considerados ainda neste momento. O responsável nos Açores pela pasta das comunidades sente o mesmo. Tenho muita pena que nem toda a gente nos Açores compreenda e valorize a efetiva importância e a real dimensão da nossa diáspora. As nossas comunidades sempre tiveram uma motivação social e um suporte cultural, mas elas também podem ter e devem ter cada vez mais uma potencialidade económica de investimento com retorno. E, portanto, ir às comunidades não é passear, é trabalhar. Estar nas comunidades, ao lado delas, apoiando as suas iniciativas identitárias relativamente à cultura açoriana e à promoção económica em geral, turística em particular, dos Açores na América do Norte, não é perder tempo, é investir. E, portanto, faz-me por isso pena que nem toda a gente aqui nos Açores tenha ainda a devida consciência de que nós temos a obrigação de investir na nossa diáspora. Do outro lado, Mátio Correia fala da necessidade de unir esforços, mas por parte dos imigrantes. Está muito aberto ao local, estamos muito bem inseridos na comunidade, na sociedade em geral. Mas sim, estamos fechados, porque também não estamos a dar o reconhecimento, o valor, o mérito que a nossa comunidade merece ser reconhecida a nível federal e a nível nacional. Portanto, o que vemos em outras comunidades, que são imigrados há muito mais tempo do que nós, têm um reconhecimento completamente diferente do que a comunidade açoriana ou portuguesa em geral. Posso falar do assunto que é do Magellan Community Charities, o primeiro lar a ser construído pelos portugueses para os portugueses. Agora, nos 70 anos da imigração oficial portuguesa para o Canadá, é que está-se a realizar este projeto. Porquê é que não foi feito em 70 anos? Não sei. Onde outras comunidades têm uma ou duas ou várias lares para as suas comunidades étnicas e a portuguesa não. Portanto, temos que unir mais, temos que sermos mais fortes, mais vocais e apoiar uns aos outros e juntar forças para realizar projetos e para se dizer que somos uma comunidade rica e valorizada. No encontro em Angra, deixou um alerta ao diretor regional das comunidades. A nossa comunidade, nos últimos 20 anos, está num declínio e temos que alertar ao nosso governo porque nós estamos mais açorianos fora do que a própria região autónoma. Portanto, temos que ser ouvidas, temos que ser vozes ativas, representativas, para que o nosso governo, que não é só o governo apenas dos que vivem no arquipélago dos Açores, mas são também nós que emigramos e os nossos filhos e netos, assim sucessivamente, somos açorianos e temos que ser valorizados e ouvidos. José Andrade fala em corresponsabilização de todos e não apenas do governo regional. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, de acordo com as nossas possibilidades.
Isso é válido em particular para a Direção Regional das Comunidades, como é válido em geral para o Governo dos Açores. Mas essa missão não é apenas das entidades públicas, nem do Governo em especial. Essa missão é de toda a sociedade nos dois lados do Atlântico, quer por parte da sociedade açoriana, quer por parte da diáspora açoriana. Nós precisamos de cerrar fileiras, conjugar esforços, trabalhar em parceria, desenvolver redes de cooperação, para que de lá para cá, e ao contrário também, haja iniciativas da própria sociedade açoriana, das comunidades açorianas do lado de lá, com o apoio, tanto quanto possível, dos poderes públicos, de âmbito nacional, regional e municipal, para que estejamos cada vez mais próximos. E para a diáspora, qual a importância dos órgãos de comunicação social nos quais trabalham? Eu penso que é essencial, na medida em que nós também somos ilhas. Portanto, se eu caracterizar a comunidade portuguesa no Quebec, nós temos uma ilha maior que é Montreal, temos uma ilha mais pequena que é Laval e depois temos ilhotas em toda a província. Portanto, 200 aqui, 300 ali, 150 acolá, 80 famílias mais ali. E, portanto, se nós não tivermos órgãos de informação, essas comunidades pequenas no interior do Quebec deixam de ser nossas, deixam de se conhecer. Porque se há uma comunidade a 400 km de Montreal, se nós não falarmos e não quisermos saber o que é que eles fazem, eles pura e simplesmente não existem. E, portanto, é os órgãos de informação que têm que ter esse trabalho. O programa Gente Nossa é o programa mais antigo de língua portuguesa no Canadá e por acaso, é uma terceirense, é uma açoriana que está à frente do programa, a Nelly Pedro, que é o rosto, se calhar, mais conhecida da comunidade açoriana no Canadá e que é muito vocal e que tem sido uma verdadeira embaixadora dos Açores no Canadá. O programa Gente Nossa é o ponto de encontro, digamos assim, dos portugueses, mas maioritariamente os açorianos, porque mostramos o que se passa neste lado do Atlântico, também o que se fazemos no outro lado do Atlântico. Portanto, e o mar que nos separa é o mar que nos une. O programa Gente Nossa também serve a este propósito. O encontro deu início às comemorações dos 70 anos da imigração oficial dos Açores para o Canadá, possível esse movimento migratório graças a um acordo de cooperação assinado em 1952 entre os governos de Portugal e do Canadá. O pretexto dos 70 anos da imigração oficial pode servir exatamente ao longo deste ano de 2023 para intensificarmos atividades de parte a parte e para reforçarmos essa nossa relação, intensificarmos esse nosso intercâmbio para que seja cada vez mais próximo dos Açores, essa nossa realidade açoriana espalhada pelas diferentes províncias canadianas. Sabemos que ao longo deste ano, no âmbito dessas comemorações, algumas iniciativas vão decorrer, umas por iniciativa pública, outras por iniciativa privada, quer nos Açores, quer no Canadá, por exemplo. Em breve, a Associação dos Imigrantes Açorianos, sediada na região, vai lançar um livro evocativo dos 70 anos da imigração açoriana, até historiando quase 5 séculos de relações esporádicas existentes entre o nosso arquipélago e as terras canadianas. Sabemos também que a Universidade de Toronto, provavelmente em maio, deverá organizar um congresso evocativo da presença açoriana no Canadá, exatamente no âmbito das comemorações dos 60 anos. Será um ano educativo e celebrativo do passado, numa lógica de preparar o futuro. 2023 poderá ser um ano evocativo, celebrativo, mas na perspectiva, que é de todas a mais importante, de nós podermos comemorar o passado com uma perspectiva de futuro. Os últimos 70 anos foram muito importantes, mas provavelmente os próximos 70 serão ainda mais importantes, ainda mais determinantes, ainda mais desafiantes para nós conseguirmos preservar e reforçar
a identidade açoriana no Canadá. Os açorianos chegaram bem mais cedo ao Canadá. Um dos mais conhecidos é Joe Silvey, ou Portuguese Joe, que, natural da Ilha do Pico, chegou à Colômbia Britânica por volta de 1860 e que, em 1867, seria o primeiro europeu a receber a nacionalidade canadiana. Contudo, foi em 1953 que teve início a chamada imigração oficial dos açorianos para aquele país da América do Norte.